Aleluia. Eu quero pedir para que você abra o seu coração, porque nós estamos estudando o livro de Ruth, e nele nós vemos o Evangelho escondido. Eu creio que o Senhor vai falar com você hoje aqui. O Senhor vai liberar coisas novas no seu espírito hoje. E fé vai aumentar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de ministrar, só queria fazer um comentário. Eu não costumo ficar falando de mim, nem gosto de ficar falando de mim. Eu acho que o centro aqui não sou eu. O centro aqui é outra pessoa, é Jesus Cristo. Mas isso aqui eu vou falar para honrar o Senhor Jesus e honrar também a minha mãe. Hoje eu estava pensando a respeito dela. Ela está no Brasil. E ela foi usada por Deus de forma indireta para que eu fosse salvo. Ontem fez 25 anos que o Senhor Jesus me encontrou. E a maneira que eu recebi o convite para ir num culto como esse foi de um amigo. Nós morávamos numa república, morávamos juntos ali, e ele tinha tido uma experiência com Deus. Ele falou: Paulo, eu estou sem mãe aqui, você também, e vai ter um culto na igreja para as mães, vamos junto? Olha que convite mais maluco. Normalmente você leva a mãe para um culto desse, não é verdade? A minha mãe, naquela ocasião, morava aqui nos Estados Unidos. Eu nem dos Estados Unidos eu queria estar. E ela morava aqui, estava 2 anos morando aqui. Ela veio com meu pai. E eu fiquei no Brasil e sentia falta dela. Muita falta. E Deus usou disso para me atrair, para ir para um culto. Eu fui pensando na minha mãe. Normalmente, dia das mães, a gente passa junto com as mães. Aquele dia, eu não tinha mãe perto. E falei, vou com você. Chegando lá, o pastor pregou. Eu não entendi muita coisa. Mas no final ele fez uma oração. Ele falou: quem ainda não aceitou o Senhor Jesus? E minha mão foi e levantou assim. Eu até olhei para minha mão e falei: você está doida? Ele falou: você, vem aqui. Eu falei: meu Deus. Eu comecei a chorar. Naquele momento o Espírito Santo estava trazendo salvação na minha vida. E é interessante que nesse mesmo dia, outra mãe estava lá. Hoje é a mãe dos meus filhos. Ela estava com a mãe dela e ela me viu nascer de novo. Foi um dia muito importante para mim. E eu compartilho isso com você para edificar a sua fé. Convide as pessoas que estão aí fora. Convide aqueles que você acha que nem um dia nenhum momento eles poderiam pisar numa igreja. Convide-os. Convide-os, que você vai ver o Espírito Santo criando ocasião, circunstâncias para que eles possam ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós estamos estudando o livro de Ruth. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Ruth. Aleluia. Quantos têm sido edificados? Poucos. Aleluia. Ruth capítulo 2. Vou fazer uma... Alguém que já assistiu série do Netflix? Tenho certeza que todos. Antes de começar um novo episódio, normalmente tem o quê? Um reprise do outro, os momentos mais importantes do outro episódio. E nós estamos numa série aqui. Série de palavras. Um livro extraordinário da Bíblia, que é o livro de Ruth. Capítulo 1, nós vemos que existia um homem chamado Elimeleque. Este homem, cujo nome dele significa Deus é meu rei. Ele tinha por esposa Noemi. Noemi significa agradável. Ele tinha Malom como filho e Quilion. Os dois não são bons nomes para filhos. Um significa morrendo, o outro doente. A Bíblia fala que naquela ocasião estava tendo crise, fome na terra. E a Bíblia diz então que Elimeleque, que morava em Belém, Belém significa casa do pão, ele, na casa do pão, não tinha pão. E ele não buscou o Senhor nesse momento. Antes, ele quis dar uma
resolução para sua família, dizendo que iria para Moabe. Moabe, na Bíblia, é o lugar da maldição. Moabe era um povo amaldiçoado. Mas Elimeleque levou sua família para lá, fugindo da morte. E a Bíblia diz que ao chegar lá ele morreu. Meu Deus. Mais tarde a Bíblia fala que os seus filhos se casaram. E depois de 10 anos, eles também morreram. Que terrível. Uma decisão levou a família quase toda para o caos e para a morte. O lugar da maldição. Porque ao invés de voltar-se para o Senhor e buscar o Senhor, ele resolveu ele mesmo agir da sua maneira, na independência. Na verdade, o que nós vemos aqui é que Elimeleque queria governar a sua vida, e não Deus, sendo o rei dele, governar a vida dele. A Bíblia fala então que certo dia Noemi decidiu voltar para Belém. Por quê? A Bíblia fala que ela ouviu uma boa notícia. Romanos nos conta que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, à mudança de mente. A bondade de Deus nos coloca na posição correta. A Bíblia fala então que ela ouviu que havia voltado a ter pão em Belém, ou seja, pão na casa do pão. E por causa desta boa notícia, ela decide voltar. Mas ela tinha 2 noras agora, que eram como filhas para ela. E ela fala para elas, olha, volte para o seu povo, para os seus pais, tenham filhos, sejam abençoadas, não venham comigo, porque eu não tenho nada para te oferecer. Uma delas, chamada Orfa, Oprah, em inglês, essa chorou e falou, tá bom, vou voltar então. Orfa significa veja a parte de trás do pescoço, ou a nuca. Noemi viu a parte de trás do pescoço dela, ela foi embora. Mas uma outra, chamada Ruth, cujo livro nós estamos estudando, a Bíblia fala que Ruth falou para ela, não, minha sogra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou. Aonde você pousar, ali eu também vou pousar. Eu não vou te deixar. Mas o mais impressionante é o que significa o nome de Ruth. Ruth significa bela amiga. Bela amiga. Para você cumprir o propósito de Deus, Deus vai colocar belos amigos que vão te fortalecer na caminhada de volta à casa do pão. Isso é uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias. Para nós como igreja, você tem que cultivar relacionamentos, cultivar amizades em Cristo. Porque esses irmãos, em tempos difíceis, vão fortalecer, te animar. E você também vai poder ser boca de Deus na vida deles. Mas em tempos de alegria, você vai se alegrar com eles. Ruth era de fato, essa bela amiga. E no verso 3, elas já haviam voltado, capítulo 2, verso 3, elas já haviam voltado para Belém. Se você não teve a oportunidade de ouvir as ministrações, está gravado no YouTube, você pode ouvir depois. Tem muitas pérolas ali que nós compartilhamos. No verso 3, então, a Bíblia diz que ela se foi, chegou a um campo e acompanhava após os segadores, que por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha, a Bíblia está dizendo algo aqui. É uma ironia divina. Que por uma jesucidência, ela foi levada ao campo daquele que poderia, lá na frente, redimi-la. Mas sem saber disso. Quantas vezes, quantas coisas aconteceu com você que foram coincidências ou sorte? Mas eu preciso te dizer, crente não tem sorte. Sabia disso? Crente tem a jesucidência. Tem um favor de Deus que te coloca no lugar certo, na hora certa. E ela, Ruth, então, a Bíblia fala que ela foi levada e antes dela ir, ela disse algo, ela declarou algo. Eu vou atrás daquele campo ou daquele senhor que me favorecer.
quando ela chegou nesse campo, a Bíblia diz que ela foi favorecida. A fé dela estava no favor de Deus, não no seu mérito, porque ela não tinha nenhum mérito. Ela era estrangeira, ela era pobre, era viúva, não tem mérito algum aqui. Mas ela confiou unicamente no favor e na graça de Deus. E a graça e o favor de Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa. Eu te convido a confiar na graça e no favor de Deus. Abrir mão de todo merecimento. E aprender a relacionar com Deus unicamente porque Ele é bom. Unicamente porque Ele é o seu Pai. E Ele já te amou. Só por isso. A Bíblia fala, continuando, que Ruth, então, eu esqueci essa parte. Ruth, quando ela disse, o teu Deus é o meu Deus, para Noemi, eu creio que os céus anotou esse momento. Os céus registrou esse momento que ela declarou em fé, que o Deus de Israel era o Deus dela. E porque ela disse isso, ela foi conduzida mais tarde para o lugar certo, para a hora certa. Unicamente confiando na graça de Deus. Inclusive, o seu bisneto, eu não sei se você sabe, Ruth tinha um bisneto, cujo nome era Davi. Alguém já ouviu falar do rei Davi? Bisneto de Ruth. Ele escreve no Salmo 63:3, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Davi entendeu que a graça era melhor do que a vida. Por quê? Porque com certeza a sua bisavó, a história da sua bisavó, era repleta de graça de Deus, porque ela não merecia e foi colocada na linhagem de Jesus Cristo. Ela nem do povo de Israel era e foi colocada na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Boaz, continuando, nós vemos que ele é uma figura de Cristo. Ele é uma figura de Cristo por quê? Porque tem muitas semelhanças na vida de Boaz com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Boaz veio de Belém. Jesus nasceu aonde? Belém. A Bíblia diz que Boaz era rico. Tem até uma irmã da nossa célula que disse, quando fala de Boaz, irmãos, ela falou lá na célula, eu lembro do George Clooney. Eu acho que ele era igual ao George Clooney. Ele era bonito. Provavelmente ele era um homem bonito, rico, senhor de muitos servos, plantação. Era alguém, então, que ele estava no lugar certo também para ser usado por Deus, para redimir aquela família. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o criador de todas as coisas. A terra pertence ao Senhor. Tudo foi feito por meio dEle, através dEle, das mãos dEle. E nada sem Ele foi feito. Então, será que Jesus é rico? Ele é rico. Outra coisa que nós vemos na vida de Boaz é que ele era parente de Elimeleque. Existia uma lei, nós falamos disso no culto passado. Essa lei dizia o seguinte, que se você casasse e o homem morresse, a esposa ou a viúva deveria se casar, se não tivesse filhos, com o irmão para resgatar o nome daquele falecido. E a maneira que deveria fazer então é com um parente próximo. Nós vemos então que Boaz era parente próximo de Elimeleque. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele deixou o seu trono, deixou a sua glória e veio nascer aonde? No ventre de uma virgem. Para quê? Para que Ele se fizesse homem. Jesus se fez homem, carne e sangue. E andou entre nós, na terra, como parente próximo. Para quê? Para estar apto a nos redimir. E existiam algumas condições, então, para que esse Redentor pudesse agir. A primeira, ele tinha que ser rico. Então está resolvido. Boaz era rico. O Senhor Jesus também é rico. Segunda coisa,
Tinha que ser o parente próximo. Boaz era parente próximo de Elimeleque. O Senhor Jesus se fez homem. Inclusive a Bíblia chama ele de último Adão, porque ele é o parente próximo. E a terceira coisa, ele tinha que querer. Sem ele querer, ele não poderia redimir Ruth, ou o Senhor Jesus também não poderia nos redimir se ele não quisesse. E eu pergunto para você, olhar para a cruz, para as mãos penduradas na cruz, para os pés pendurados na cruz com cravos. Será que ele quis? Olha, em nenhum momento Jesus foi pego de surpresa. E desde o princípio ele sabia tudo o que ele necessitava sofrer. Falou isso várias vezes para os discípulos. Várias vezes. Para mostrar para mim e para você que foi algo planejado, pensado, sonhado, desejado. Morrer por você. Isto se chama querer. O Senhor Jesus quis. Quis te redimir e te salvar. E continuando aqui a história, nós vemos que as primeiras palavras de Boaz para Ruth é: ouve, filha minha. Está chamando Ruth de filha. O que ele está oferecendo a ela? Lembre, ela é viúva. Ela não tem quem a protege. Ela não tem quem sustenta ela. Não havia plano de saúde naquela época. Nem pensão. As pessoas, quando se tornavam viúvas e eram uma família pobre, sofriam muito. Boaz, ao ver esta mulher, ele fala o quê? Ouve, filha minha. Ele está dando a ela filiação agora. Ele está falando para ela, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. O Senhor Jesus, quando entra nas nossas vidas, ele faz de nós o quê? Filhos. E filhos amados. Por quê? Porque o Pai tem cuidado de nós. Veja, ele continua dizendo, no verso 8 ainda: não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Olha os cuidados que Boaz tem com Ruth. Boaz não conhecia Ruth. Começou a falar com ela agora, a primeira vez. Um senhor de uma fazenda, um rico, ele não falava diretamente com os servos mais baixos. E muito menos com o estrangeiro, aquele que veio para o seu campo para colher ou para respigar. Já falei e expliquei o que é essa palavra no culto passado. Depois, se você tiver curiosidade, ouça a palavra. Mas ele não falava direto. Mas nesse momento ele se colocou na posição dela e direcionou a palavra a ela. Jesus, o Senhor Jesus, ele se colocou na nossa posição e direcionou a sua vida e a sua palavra a nós. A Bíblia fala que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Continuando, nós vemos então que Boaz fala para ela no verso 9, capítulo 2, verso 9: estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Veja, esses servos aqui são servos da fazenda de Boaz. E Boaz falou para os seus servos, que colhiam, que estavam trabalhando na colheita: não toquem nessa mulher. Isso aqui é um alerta para todos os pastores, todos os líderes, todos aqueles que têm função na vida da igreja. Jesus está dizendo: não toque na igreja. Não toque na igreja. Cuidado com a maneira que você lida com a igreja. Nunca fale mal da igreja. Nunca fale mal da igreja. Se alguém falar mal da minha esposa para mim, você pode ter certeza que ele vai ouvir alguma coisa. Não fale mal da igreja. Ele continua dizendo: não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiver de sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como que você me favorece e faz caso de mim, sendo eu estrangeira? Veja, Boaz está oferecendo para ela o que, irmãos? Proteção, alimento e frescor. Quando o Senhor Jesus te encontrou, uma sensação de paz e proteção veio sobre a sua vida. Talvez antes você tinha medo da morte, medo de tudo lá fora. Mas na hora que Jesus veio, a proteção veio
e veio a paz. Mas, além disso, ele também trouxe para você, por meio dos servos, alimento espiritual, palavra dele. Mas não só isso, por meio do Espírito Santo, ele trouxe frescor espiritual, refrigério na sua alma. O que Boaz está oferecendo para Ruth é o que o Senhor Jesus nos ofereceu. Vocês estão comigo, gente? E qual foi a reação de Ruth mesmo? Gratidão. Por quê? Veja, ela mesma diz: eu não mereço que o Senhor olhe para mim, que o Senhor cuide de mim, eu não mereço. E o que ela responde então a esse não merecimento é o quê? Gratidão. Inclusive o bisneto dela, Davi, nos ensina muitas coisas a respeito de gratidão, de louvor e de adoração. Veja, Ruth tinha um coração grato porque ela tinha consciência que ela não merecia. O dia que você entender que você não merecia nada, de fato, você merecia o inferno, você vai perceber que seu coração vai se encher de gratidão. Nós não temos mérito nenhum. Só o Senhor nos favorece. Nós não temos nada a oferecer. A Bíblia nos conta então, no verso 11 agora, depois que ela disse: como assim? Você me favorece, eu sou estrangeira. Olha a beleza da mulher. A humildade dela é a beleza dela. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, Salomão escreveu Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Quem a achará? A Bíblia não chama nenhuma mulher de virtuosa, a não ser Ruth. Ruth, então, é a única mulher da Bíblia que é chamada de mulher virtuosa. Isso é uma coisa impressionante. Porque esta mulher, ser favorecida desse jeito, é porque nela tem princípios na vida dela que a destacam diante do Senhor. Quais são eles? Humildade, fé na graça, no favor imerecido, unicamente na bondade de Deus. Generosidade, um coração grato. Olha o que Boaz diz para ela: bem me contaram, Ruth, tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, tua mãe, e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Olha o que Boaz diz para ela: o Senhor retribua o teu feito. Calma, qual que é o feito que Ruth fez? Conta para mim qual que é o feito que Ruth fez. Ela não tinha nada, ela era pobre, era viúva, e tinha Noemi com ela, que também era pobre e viúva. E Boaz está elogiando Ruth pelo que ela fez. Ela apenas decidiu crer no Deus de Israel e seguir a sua sogra. Isso que ela fez. Mas, olha o que Boaz está dizendo para ela: o Senhor retribua o teu feito. Ou seja, o Senhor te deu uma recompensa, porque você creu no Deus de Israel e também fez aliança com a Ruth, ou com Noemi. E não só isso, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Preste atenção, para você entender esse versículo. Imagine galinha com um monte de pintinho. Alguém já viu uma galinha com um monte de pintinho? Quando os pintinhos estão em perigo, o que eles fazem? Eles correm para onde? Debaixo das asas da galinha. O que Boaz está dizendo para Ruth é o seguinte: só porque você correu para debaixo das asas do Senhor, o Senhor então te recompense. Uau! Mas preste atenção. Quando os pintinhos estão correndo para debaixo das asas da galinha, é porque eles estão inseguros ou com medo. Ou seja, correr debaixo das asas da galinha já é um benefício para eles.
Mas, pelo fato dela ter feito isto, Boaz está dizendo para ela o quê? Você vai ser recompensada. Porque você vai procurar segurança, proteção em Cristo. Existe para você uma recompensa. Isso é maravilhoso. É extraordinário, porque só porque nós cremos que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege, Ele nos salva. Além disso, Ele ainda me recompensa, porque eu creio que Ele faz isso tudo comigo. É muita graça. Boaz, então, a trata com muita graça. E esse é um paradoxo divino, né? Porque ela vai receber um galardão só porque ela correu para debaixo das asas do Senhor. Vai ter uma recompensa porque ela creu no Senhor. Isso me faz lembrar de uma passagem, né? Que é a passagem da pesca maravilhosa. Jesus havia ressuscitado. Está lá em João. Se não me engano, João 19. Não, 19 não. Mas para o final de João. Jesus havia ressuscitado. A Bíblia nos mostra que Ele aparecia aos domingos dos seus discípulos. Em uma das ocasiões, os seus discípulos, Pedro, João, estavam pescando. E eles passaram a noite inteira pescando. Sabe o que eles pegaram? Nada. E aí o Senhor Jesus havia acendido uma fogueira e começou a fazer café da manhã, um McChicken. Um McFish, desculpa. Um McFish. De onde veio esse peixe que ele está fazendo? E o pão? E o fogo para acender? Para criar todas as coisas, ele usou apenas a sua boca. Creio que desta maneira ele criou ali aquelas coisas. E aí ele fala para os seus discípulos: ei, amigos, vocês pegaram alguma coisa? Eles não tinham entendido que era Jesus ainda. Eles falaram: nada, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada. Ah, então jogue a sua rede à direita do barco. Mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Nós estamos falando aqui de profissionais da pesca. Gente que sabia como pescar, quando pescar, aonde tinha o poço certo para pescar. Eles não conseguiram fazer nada. Por quê? Pelo mérito, eles não alcançaram nada. E aí, então, a Bíblia fala: lance a rede à direita. E quando lançaram, a rede veio 154 grandes peixes. Uau! A Bíblia faz menção até do número de peixes. E faz menção que eles são grandes. Ou seja, aquilo que o Senhor nos dá é sempre acima das nossas necessidades. A Bíblia diz então, que depois que eles fizeram a pesca, Jesus falou para ele: olha, tragam os peixes que vocês pegaram. Pausa. Os camaradas lá pescaram a noite inteira. Pegaram algum peixe, irmãos? Não. Quando que eles pegaram? Quando Jesus falou. De quem que era a glória ou o mérito? De Jesus. Mas o que Jesus está dando para os seus discípulos? Honra. Dizendo o quê? Traga os peixes que vocês pegaram. Eles não fizeram nada, apenas obedeceram à voz do Senhor. Mas quando você obedece à voz do Senhor, o Senhor honra você. O Senhor honra a sua vida. Porque a sua fé honra Ele. A Bíblia nos mostra então que Boaz também trata Ruth da mesma maneira, falando para ela que o Senhor a recompense, só porque ela creu no Senhor. Isso é uma ironia. Prosseguindo, verso 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: chega-te para aqui e come do pão. Fala comigo, pão. E molha no vinho. Fala, vinho. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou. Fala comigo, fartou. E ainda lhe sobejou, ou seja, sobrou. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui é o convite de Boaz. O convite de Boaz é o convite do rei. Para a mesa do rei. Para celebrar a ceia do rei. Qual que é o convite? Venha, se assente. Hoje nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nós participamos também do pão e do vinho.
Nós não acabamos de participar do pão e do vinho? Assim como Ruth, assentada à mesa com Boaz, nós estamos assentados à mesa com Cristo, bebendo e comendo de Cristo. Mas a Bíblia diz que ela comeu até se fartar. Ou seja, a medida que Deus te dá, é qual medida, inicialmente? O tamanho da sua fome. Mas depois a Bíblia também fala que ainda lhe sobejou, ou seja, extrapolou as medidas da necessidade dela. Esta é a maneira, olha, todas as vezes que você celebrar a ceia, saiba que naquele momento o Senhor está te dando para te saciar e para além das suas necessidades. Lembre disso. Esse é o retrato da mesa. Isso é uma cena profética, né, da ceia. Jesus, o nosso Boaz, trazendo pão e vinho e alimentando a sua noiva, a sua igreja. Boaz alimentando Ruth, é Jesus alimentando a sua igreja com pão, com vinho e com grãos tostados. A Bíblia diz que Ruth comeu então e sobejou. Amém? Continuando, verso 15. Esse é eu vou encerrar com esse texto. Ainda não consegui sair do capítulo 2. Esse é um dos textos que mais me marcou aqui no livro de Ruth. Porque Deus trabalha nos bastidores. Você não vê o Senhor muitas vezes trabalhando, você pensa, nossa, o Senhor não está nem me ouvindo, porque eu oro, não acontece nada. Eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu tenho tantas coisas, necessidades, eu não estou vendo solução, não estou vendo saída, eu não estou vendo o que fazer. Mas nunca se esqueça, o Senhor está trabalhando em seu favor. E Ele já está preparando coisas boas para você. Porque Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. E não pensamentos de mal, não, de paz. Para te dar o fim que você deseja. Oh, esse é o nosso Deus. Só que Ele trabalha nos bastidores muitas vezes. Nós não vemos, mas Ele já está trabalhando. E a Bíblia fala aqui, olha só, levantando-se ela para rebuscar, ou seja, para colher o que havia caído no chão, Boaz deu ordem aos servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censurais. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixas para que as apanhe e não a repreendas. Preste atenção. Qual foi a ordem de Boaz para o servo? Facilita a vida dela. Favorece ela. Se ela quiser colher, ela não pode, viu? Pela lei, ela não pode. Ela só podia pegar o que estava no chão. Mas se ela quiser colher, que ela colhe em qualquer lugar. Qualquer lugar que ela quiser. E ó, servos, é o seguinte. Enquanto ela estiver passando e você estiver à frente colhendo, deixa cair um pouco para ela pegar. Ruth não percebia isso. Ruth pensava que ela que estava tendo sorte. Mas por trás estava um Senhor favorecendo ela. Isso acontece comigo, com você. Quantas vezes Deus deixou cair bênçãos na sua vida? Portas que Ele abriu, você falou, uau, mas como que isso aconteceu? Quantas vezes o Senhor deixou cair as suas bênçãos para você pegar? Quantas vezes? Quantas vezes nós fomos favorecidos pelos servos? Sabe, o Senhor Jesus já deu ordem aos seus anjos, os seus servos. Já deu ordem a Ele para deixar cair bênçãos na sua vida. Deixar cair bênçãos perto de você. A única coisa que você tem que fazer é pegar. E pegar aqui a mão da fé. É pela fé que você pega todas as bênçãos de Deus. E traz para você. Os anjos já estão trabalhando a seu favor. Sabe, alguns acreditam que tudo veio na vida deles pela sua diligência, porque eles são ótimos profissionais. Mas eu preciso te dizer, tudo que veio na sua vida é porque o Senhor deixou cair bênçãos perto de você. E eu vou te contar uma boa notícia. Aquele lugar onde Ruth estava colhendo, mais tarde ia se tornar dela. Isso aqui é um segredo para você.
Muitas coisas que o Senhor deixou cair perto de você, na verdade, Ele vai te dar como dono de tudo. Falei que ia encerrar naquele versículo, mas eu quero ir mais um pouquinho. Rute, capítulo 2, verso 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Veja, ela trabalhou, irmãos? Debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Primeira parte, debulhou. Eu não sei se você já foi para a fazenda, colher milho, por exemplo. Você tem que debulhar o milho. O que é debulhar o milho? Tirar a casca do milho. E da cevada e do trigo é a mesma coisa. Ela tinha que colher e depois debulhar, tirar a casca. Pastor, mas o que é isso para mim hoje? Preste atenção. Quando você vem para o culto, não fique falando da casca. Não fique falando, o louvor não foi bom hoje. A iluminação não estava boa. Essa fumaça aqui. Não consigo com essa fumaça. A roupa do pastor não está bonita hoje. A pastora, você viu como é que ela veio vestida? Quando você vier para o culto, deixa a casca. Fique só com o grão, porque o grão é Cristo. Quando você for celebrar o Senhor, fique só com o grão. A casca você pode jogar fora. A casca não influencia, não importa. A casca, na verdade, ela não tem sentido nenhum. Valor nenhum. Primeira parte, então, ela debulhou. Ou seja, ela recebeu o trigo, Cristo. A segunda parte, a Bíblia diz que ela colheu uma efa de cevada. Essa é uma medida que nós não usamos hoje. Mas, para você entender o tamanho, a quantidade, ela colheu o equivalente a 22 quilos. 22 quilos. Preste atenção. Ela colheu, veja, 22 quilos de alimento. Dá para quantos dias? Alguém sabe? 22 quilos de arroz na sua casa. Dá para aproximadamente 40 a 60 dias para uma família de 4 pessoas. Naquele dia, o Senhor a favoreceu tanto que ela colheu 22 quilos de cevada. Ela colheu para ela, para sua sogra. Porque a bênção que o Senhor te dá é para você, para sua família. E Ele sempre te dá além das suas medidas, além das suas necessidades. Você trabalha 30 dias, recebe ali durante o mês, quem recebe mensalmente. Outros trabalham semanalmente e recebem durante a semana. Mas veja, ela recebeu para 40 a 60 dias. Muito mais do que o trabalho pode dar. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus que te favorece. Eu declaro sobre a sua vida. Pode ficar de pé. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor nesses dias vai te favorecer, filho. O Senhor vai te colocar no lugar certo, na hora certa. O Senhor já, como eu disse, deu ordem aos seus anjos. Não só para te guardar, mas para deixar cair bênçãos perto de você. Inclusive você pode olhar para o irmão que está ao seu lado e falar, olha, você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. O Senhor deixou cair você aqui perto de mim, porque você é uma bênção de Deus na minha vida. A única resposta que o Senhor espera de mim e de você, preste atenção. A única resposta que o Senhor espera de mim e de você é fé. E quem tem fé, sabe que não merece. Porque a bênção de Deus é para quem não merece. Lembre disso. Porque o dia que você quiser merecer, você está falando, eu consigo comprar.
Só que Deus é tão rico, que Ele não precisa vender as bênçãos dele. E você é tão pobre, que não tem dinheiro para comprar também. Que é cara demais. Então em Cristo, que pagou um preço caríssimo, te dá de graça. Então creia nisso, pelo amor do meu Pai. Creia nisso. Que tudo que vai vir nas suas vidas, na sua vida nesses próximos dias, é por causa da graça de Deus, unicamente por causa dela. Por causa do favor de Deus. O Senhor vai te promover. O Senhor vai te colocar no lugar certo, na hora certa. O Senhor vai te prosperar, filho. O Senhor vai te prosperar. Aqueles sonhos que você tem apresentado diante do Senhor vão se cumprir. Vão se cumprir na medida dele, não na sua. O Senhor nesse tempo vai te cercar de favor, de bênção, de graça. Sabe o que vai acontecer com o seu coração? Vai incendiar nesses dias. Vai se apaixonar mais pelo noivo. Vai se voltar mais para Cristo. Você vai falar para o Senhor: Senhor, mas como assim? O Senhor me favorece mais. O que eu fiz? Você não vai entender. Mas o favor de Deus não é para você compreender, é para você experimentar. Feche os seus olhos. Agradece ao nosso Boaz celestial. Agradece ao Senhor Jesus agora. Fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos a meu respeito. Obrigado porque o Senhor já derramou bênçãos sem medida sobre a minha vida. O Senhor me alimenta. O Senhor me alimenta. O Senhor me deixa satisfeito e me dá além das minhas necessidades. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me ama profundamente. O Senhor tem me dado proteção, abrigo, descanso, paz. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso redentor, é o nosso salvador. Em Ti esperamos e a Ti nos apegamos. Pai, que cada irmão, cada irmã nessa noite saia daqui mais apegado ao Senhor. Saia daqui mais apegado à Tua presença, à Tua bondade, ao Teu amor. O Senhor atrai nosso coração com laços de amor e de misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos atraído nesses dias. Nós queremos estar prontos para o Senhor, como noiva, sem mácula, sem mancha, desejando aquele dia. Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre esta igreja, sobre os meus irmãos, sobre aqueles que não puderam vir hoje, sobre aqueles que estão frios talvez lá fora. Estenda a sua mão agora, eu te peço em nome de Jesus, e atrai o coração de cada um deles. Atrai-os à Tua presença, atrai-os ao Teu campo, atrai-os, Senhor, nesses dias. Dê a eles, Senhor, fome e sede pelo Senhor, e que na presença do Senhor eles sejam saciados. Estenda a sua mão. Pai, eu coloco na Tua presença a vida dos meus irmãos. Eu peço para que nesta semana eles experimentem do Senhor. Coloca eles, Senhor Jesus, no lugar certo, na hora certa. Livra eles do mal. Livra eles de todo o mal. Guarda-os do maligno. Abençoa, Senhor Jesus, a família, a casa, o trabalho, a vida espiritual deles. Que eles possam ser luzeiros lá fora, luz no mundo. Que eles possam ser sal na terra. Que eles possam salgar o mundo lá fora, contando as boas novas que o Senhor nos deu. Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor os ama e os guarda. Eles são amados do Senhor. Obrigado, Pai, por todos os Teus benefícios para conosco. Você tem uma semana de vitórias, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir para você dar um abraço em 2 ou 3 irmãos. E nós estamos encerrados agora. Se você ainda não tirou fotos, pode tirar as suas fotos lá. O irmão Dwayne vai tirar a foto de você.
Aqueles que tiraram fotos no início, nós já revelamos elas e nós vamos te dar de presente. Amém?